jeito moleque de jogar, né? O jeito brasileiro, Sim, futebol arte. Sim, eu acho que isso foi nosso diferencial. Como perder isso tá sendo a nossa decadência. Se a gente for pra pensar, assim, antigamente, né? Parece que eu sou da geração atual, tá, gente? Z, milênio com Z. Mas igual, por exemplo, na época dos meus pais, assim, né? Até na sua época também, se a gente for parar pra pensar, a gente não tinha tanta criança, né? Tinha os adultos jovens também, que igual, por exemplo, você com 16, 17 anos pra faculdade, né? Então como que é isso também de ter que matar um pouquinho dessa criança pra responsabilidade de ser um adulto... Mas quem disse que a gente mata? Isso que eu acho engraçado, nunca matou a minha criança. Eu sempre dei conta de fazer o que tinha que fazer, com responsabilidade, mas sempre tive meus momentos de poder ser criança e ser criança nesses momentos que eu podia. Então, por exemplo, eu viajava com os meus amigos para Teresópolis, para Angra, e a gente fazia muita farra, e a gente jogava muito jogo de tabuleiro, e a gente fazia muita zoação. Uma coisa não impede a outra. Pelo contrário, eu acho que adultos que sabem brincar, que sabem se distrair, que sabem rir o bom riso, não é o riso de estar implicando com o outro, fazendo o outro sofrer. Quase que um bullying familiar, né? Pegando no pé, mas assim. O bullying tem sempre alguém que está sofrendo. A zoação não. A zoação é aquela coisa que você dá um apelido... Desportiva que você fala? Não, a zoação, por exemplo, ela é diferente. O bullying, eu tô me divertindo, o outro tá sofrendo. A zoação é tipo assim, o que a gente tem de lembrança que foi bom para todo mundo? Entendi. O que a gente tem? Por exemplo, você quando lembra de um amigo, ou eu lembro de um amigo que jogava bola, que era um encanto. Eu lembro disso. Né? Eu tinha um amigo, Zé Carlos, botafoguense, e eu, uma época, torci pelo Botafogo quando era criança, porque ele falava do Botafogo com uma paixão. Ele já era doido, entendi. Né? Tudo bem. Zé Carlos, tadinho, sofreu muito, né, Zé Carlos? E ele sabia colocar uma bola, fazer uma cobrança, eu falava, isso aqui é bonito. Isso aqui é diferente. Quase um maestro, né? Exatamente. E aí eu falava, como é que você consegue isso? Eu devia ter uns 8 anos, ele devia ter uns 14. Ele, isso é um cálculo matemático. Você tem que fazer o ângulo. Aí você bota o pé levemente 45 graus. Eu falei, como é que é isso? Eu nunca tinha estudado. Mas ele fez a trajetória da bola. E dava certo. E dava certo. Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a estudar física, matemática. E gostou, né? Não, de uma forma lúdica. Então ele falou, é isso. E eu me lembro que... Caramba, aí depois Zé Carlos era um ótimo professor, então. Ótimo, ele acabou se tornando professor de química. Mas tinha talento para química, para física, para tudo. Era um cara muito inteligente, diferenciado. E aí eu falava, caramba, eu não sabia que tinha isso tudo. A partir dali, dos 8 anos, eu comecei a ver futebol como um balé. Eu conseguia ver, como ele me explicou aquilo tudo, a trajetória da bola. Eu falei, não vai dar certo, tá no ângulo errado. Ah, mas você pegou uma época tão boa também. Não, e aí eu virei Flamengo. Por quê? Porque eu vi o Zico bater falta, que era melhor do que bater pênalti. Mas ele treinava de um jeito também, né? Ele treinava obsessivamente. Até sem chuteira teve vezes. Exatamente. Técnicas dele. Todo mundo ia embora, ele ficava batendo falta. E aí eu me lembro que hoje, olhando assim, o Zico foi o nosso Cristiano Ronaldo aqui do Brasil. O que o Cristiano Ronaldo hoje faz como disciplina, treino, o Zico tentou fazer e fez, né? Então, assim, é essa criança que não pode morrer. Essa criança que viu a primeira vez a bola, a trajetória da bola, porque na física tem a trajetória do objeto, tem o ângulo. Eu acho que essa criança que não pode morrer, porque ela é curiosa, porque do momento que ele me mostrou aquilo, eu falei, nossa, que interessante. Nem gosto de futebol, mas isso aqui não é legal. Gosto. Comecei Até a gostar hoje, depois. Eu não sou fanática por futebol, eu gosto de algumas vezes ver alguns gols que eu falo assim, meu Deus, que precisão. Sincronia, né? Que articulação, aquela do... Eu, quando eu vi o Maradona na Copa de 1986, não me lembro, eu sou péssima de... fazer um gol que ele pegou a bola no meio de campo. O famoso. E ele foi até... e fez. Eu olhei aquilo e falei, o que é isso? Ah, hoje nós sabemos o que era isso. Hoje nós sabemos. Tudo bem, mas mesmo assim, sabendo que ele estava sob efeitos de coisas que facilitam essa atividade,
mas foi bonito de ver. E quantos que estão sobre efeito não fazem o mesmo, né? Exatamente. Então, assim, Era é bonito. isso que eu não posso deixar, porque essa minha criança Sócrates viu tanta jogava no Brasil, também coisa. jogava tão bem também, né? Sócrates também jogava tão bem. Se perdeu também pelos mesmos motivos de Maradona. Mas ok, foi bonito de ver. O Foi Brasil teve bonito bons jogadores naquela época, né, cara? Mas Que isso é bom loucura. de ver em qualquer época. Entendeu o que eu tô falando? Mas a nossa é mais difícil, você não acha, não? Eu acho que antigamente... Porque igual você fala que é um balé, que era bonito. Era bonito de Você viu ver. a seleção brasileira antigamente jogando, você fala, caramba, que... Mas eu acho que perdeu um legal. pouco da brincadeira. Virou brincadeira de adulto. Ah, você falou, é verdade. Tem Eles na Europa, não deixaram pode de mais brincar. isso também. Eles deixaram de brincar. Perdeu a criança Hoje interior. não pode mais dar drible Não pode. ou como é que se diz? Fazer Firula. aquela firulinha, passar a bola por cima, porque aí é O lençol. desrespeito. Eu falo, como desrespeito? Então, por exemplo, olha que legal, né? A gente tá falando de criança interior. Seria por isso também que a gente perde aquele jeito, que a gente sempre fala, o jeito moleque de jogar, né? O jeito brasileiro, futebol arte. Sim, eu acho que isso foi nosso diferencial. Como perder isso está sendo a Difícil. nossa decadência, né? E hoje o futebol é um futebol que é uma indústria técnico. milionária que é técnico demais. Mas eu ainda acredito que técnica com talento, com leveza, com uma criança feliz, ainda é a melhor solução. É porque fica divertido aquilo sobre cultivar boas memórias, né? Olha que legal, você falou exemplo, né, de boas memórias, quando você lembrou, né, da escola. Eu lembro também de um jogador na minha época que chamava Robert. Cara, que bicho perna de pau. Mas era engraçado por causa da zoação. Então, era todo mundo muito ruim, então ninguém ficava... Né, não dava pra- Ofendido Exatamente. com isso.